Boa noite, queridos seguidores. Mais uma vez gravando um vídeo para o meu canal do YouTube, Célia Gevartoski, a psicanalista. Vou pegar um texto de Fernando Pessoa. A única atitude intelectual digna de uma criatura superior é a de uma calma e fria compaixão por tudo quanto não é ele próprio. Não que essa atitude tenha o mínimo cunho de justa e verdadeira, mas é tão invejável que é preciso tê-la. Fernando Pessoa. Poxa, como o Brasil precisaria nesse momento de políticos, congressistas, senadores, Supremo Tribunal Federal, governadores, enfim, de pessoas que conseguissem, numa atitude intelectual digna de uma criatura superior, de uma calma e fria compaixão para tudo isto que está acontecendo, que não é com ele próprio, e sim com o outro. Quem está morrendo do Covid-19 no Brasil é o idoso, principalmente aqueles que não têm condição financeira, que vivem em lares para idosos de superlotação, de cunho solidário, filantrópico, os moradores de favela, os moradores de rua, o pessoal da Cracolândia então nem se fala. Agradeço a Deus por alguns homens de bem dignos desse texto de Fernando Pessoa, porque tem muita gente que tem o poder para resolver e está se fazendo de bobo para comer o cu do coveiro. Não toma nenhuma atitude, atrapalha os que estão tomando e está preocupado com a economia e não com o ser humano. Tomara que o coronavírus chegue na sua cabeça, na cabeça dos seus filhos, dos seus entes queridos. Aí você vai acordar para a vida e mudar de atitude. Cuidado com o liberticídio e genocídio coletivo, com o feminicídio, o parricídio, etc. Para vocês entenderem isso, queridos seguidores, e também vocês políticos que estão só dificultando em vez de ajudar neste momento, leiam Tote e Tabu. Uma obra de Freud, é um texto de Freud de 1913, conferindo ênfase à discussão acerca da gênese da moralidade e, mais especificamente, a relação estabelecida entre lei e desejo. Eu poderia dividir isso em 4 fases: horror ao incesto, o tabu e ambivalência dos sentimentos, animismo, magia e onipotência dos pensamentos. E o 4 seria o retorno do totemismo na infância. Se vocês lerem essa obra, vocês vão entender, queridos políticos que estão atrapalhando, o que precisa ser feito. Vocês estão dando vazão ao seu lado perverso, aos seus transtornos de personalidade, e não estão se colocando no lugar do outro.
Outra obra muito boa para vocês lerem nesse momento é Mal-Estar da Civilização, que foi escrito por Freud às vésperas do colapso da Bolsa de Nova York em 29 e publicado em Viena no ano seguinte, 1930. Este trabalho deve ser entendido no contexto de eventos contemporâneos. A Primeira Guerra Mundial influenciou indubitavelmente Freud a sua observação central sobre a tensão entre o indivíduo e a civilização. E é o que nós estamos vivendo no mundo com o coronavírus hoje e no Brasil com essa crise política, econômica, de falta de empatia, de se colocar no lugar do outro. Chega! Acabou! Precisa mudar país. O Brasil está agonizando. Está na hora de mudanças acontecerem. Ou então, precisa trocar. Não é fácil eu estar no poder e eu troco membros do meu poder embaixo a cada instante que me dá na pituca? Por que nós brasileiros não nos unimos e exigimos mudanças? Agora não seria o momento para isso, porque o ideal é que o Brasil estivesse como o resto do mundo, preocupado com o coronavírus. E depois, mais tarde, fosse correr atrás dos problemas econômicos surgidos. Porém, vai um alerta. Nem os Estados Unidos, que é o país que mais mortes teve no mundo, teve em um dia o número de mortes ser multiplicado por 2. Ontem nós tivemos isso aqui no Brasil. Portanto, alerta, acorda enquanto é tempo. Em uma nação ainda se recuperando de uma guerra particularmente brutal, Freud desenvolveu pensamentos publicados 2 anos antes em O Futuro de uma Ilusão, em 1927, e que criticava a religião organizada como uma neurose coletiva. Isso que nós estamos vivendo agora no Brasil é um surto psicótico coletivo. É um pouquinho pior para quem é da área psi e entende. Neurose é café pequeno, psicose é bem mais sério. Freud, um ateu declarado, porque ele era judeu, argumentou que a religião domou os instintos sociais e criou um senso de comunidade em torno de um conjunto compartilhado de crenças, ajudando assim uma civilização. No entanto, ao mesmo tempo, a religião organizada exige um enorme custo psicológico do indivíduo, tornando-o perpetuamente subordinado à figura paterna primordial incorporada por Deus. Eu estou dizendo de Deus de letra maiúscula, uma divindade, e não esses deuses com D minúsculo que nós temos aqui no Brasil, nos cargos políticos, administrativos do nosso governo. Vai mais algumas frases para reflexão. É curioso que a vida, quanto mais vazia, mais pesa. Leon Denis. Viver na Terra é caro, mas o preço inclui uma viagem grátis ao redor do Sol cada ano. Guy de Maupassant. A vida consiste não em ter boas cartas,
mas em jogar bem com as cartas que possui. Jos Billings. Se quiseres que algo se faça, encarregue disso uma pessoa ocupada. Provérbio chinês. Vai um lembrete aqui, meu, para o povo brasileiro. Obrigada, queridos conterrâneos, por vocês estarem esquecendo o governo e cada um fazendo a sua parte, um ajudando aos outros, as empresas ajudando, alguns governadores maravilhosos que estão se desdobrando para conter a curva do coronavírus, para não ter um pico na saúde pública no SUS. Prefeitos também fazendo esse lindo trabalho, independente de legenda partidária. Exemplo disso é a cidade de Campinas, que tem um prefeito de PT, enquanto que Piracicaba não é PT e também está fazendo um trabalho maravilhoso. Mas, e vocês, congressistas, senadores, Supremo Tribunal Federal, presidente, ministros, quando vão mudar esta postura? O povo está perecendo, vai ser um genocídio em massa. Continuando algumas reflexões para pensamento. Todos os homens somos feitos do mesmo barro, mas não do mesmo molde. Rabindranath Tagore. Por isso que uns são diferentes dos outros. Uns são neuróticos e outros são psicóticos. A união do rebanho obriga o leão a deitar-se com fome. Provérbio africano. Aqui parece que nenhum dos nossos leões estão querendo dormir com fome. Até agora só teve doação de empresas e de pessoas físicas uns para os outros. E daí? Mais um pensamento. Uma vez determinado o jogo, o rei e o peão voltam para a mesma caixa. Dante Alighieri. Por isso, queridos políticos, senadores, congressistas, Supremo Tribunal Federal, lembre-se, com todo o dinheiro que ganha e que não quer abrir mão de nada nesse momento de pandemia, como os outros políticos nos outros países de primeiro mundo fizeram, vocês voltarão para a mesma caixa. O rei e o peão voltarão para a mesma caixa, segundo Dante Alighieri. E tudo que da terra veio, a terra voltará. Portanto, acordem. Tenham um lapso de memória e vamos evitar esse genocídio que acontecerá em nosso país nos próximos dias e meses.